Meu nome é João Batista Ferreira, mas quase ninguém me chama assim. Na estrada, eu sou só o Batista, caminhoneiro, filho de gente simples, nascido e criado no interior do Paraná, numa cidade pequena perto de Guarapuava, onde o frio entra pelas frestas das casas de madeira e a vida ensina cedo que nada vem fácil. Cresci numa casa de 2 cômodos, chão batido, telha velha e cheiro constante de café requentado. Meu pai era boia fria, minha mãe lavava roupa para fora. Dinheiro nunca sobrou, às vezes faltava, mas o que nunca faltou foi dignidade. Quando eu tinha 10 anos, meu pai me levou pela primeira vez até a beira da BR-277. Ele apontou para os caminhões passando e disse: "Tá vendo, filho? Aquilo ali é liberdade, mas também é solidão." Na época eu não entendi. Anos depois, entendi bem demais. Saí da escola cedo, trabalhei em lavoura, em serraria, em tudo que apareceu. Até que, aos 22 anos, consegui minha primeira carteira assinada como ajudante de caminhão. Dormia mal, comia mal, mas sorria, porque quando eu subia na boleia, sentia que finalmente tinha um caminho. Com o tempo, virei motorista. Comprei meu primeiro caminhão usado, um Scania velho, pago em parcelas que pareciam não acabar nunca. Mas ele era meu. Cada arranhão tinha história, cada quilômetro, suor. A estrada me levou longe: Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Grãos, madeira, combustível. Eu carregava o Brasil nas costas sem ninguém perceber. Até o dia em que aceitei o último frete. Era uma tarde quente em Cascavel, oeste do Paraná. Eu estava no pátio de um posto na BR-163, tomando café ruim e olhando o movimento, quando um homem se aproximou. Não era caminhoneiro. Dava para ver. Roupa boa demais, sapato limpo demais, olhar inquieto demais. "Você é o Batista?" perguntou. Confirmei com a cabeça. "Preciso de um frete urgente, de Sinop, Mato Grosso, até Santarém, no Pará. Pagamento alto, à vista." Aquilo me fez franzir a testa. Todo caminhoneiro sabe, quando o pagamento é alto demais, o risco costuma acompanhar. "O que é a carga?" perguntei. Ele hesitou. "Equipamentos." Resposta vaga, muito vaga. "Equipamentos do quê?" "De mineração. Documentação toda em ordem." Ele puxou uma pasta, papéis carimbados, tudo aparentemente legal. Mas algo ali me incomodava. Talvez o jeito como ele evitava meu olhar. Talvez o suor escorrendo pela testa, mesmo no ar-condicionado do posto. "Ninguém quer pegar esse frete?" perguntei. Ele suspirou. "A estrada está complicada. Chuvas, trechos ruins." A BR-163. Eu conhecia aquela estrada como conhecia minhas próprias cicatrizes. Buracos, lama, isolamento, especialmente depois de Novo Progresso. Ali, o Brasil parece acabar. Eu devia ter recusado. Mas pensei nas contas, pensei no caminhão precisando de manutenção, pensei na promessa que fiz para minha mãe antes dela morrer. Um dia vou descansar. "Eu pego", respondi. Naquele momento, sem saber, eu assinava algo muito maior que um contrato. Saí de Sinop ainda de madrugada. O céu estava pesado, coberto por nuvens baixas que pareciam empurrar o mundo para baixo. O ar tinha cheiro de terra quente misturado com diesel. Liguei o caminhão e senti aquela vibração conhecida subir pelo banco, atravessar minhas costas e chegar ao peito. Era um som que sempre me acalmou. Naquele dia, não. A BR-163 se estendia à minha frente como uma cicatriz aberta no meio do Brasil. Eu já tinha rodado por ali outras vezes, mas nunca com aquela sensação estranha de que algo me observava. Conforme avançava, as luzes da cidade ficaram para trás, engolidas pela escuridão. Os postes sumiram, as placas ficaram raras, o asfalto começou a mudar de textura, como se a estrada estivesse perdendo a paciência comigo. No começo, tudo parecia normal demais, reto demais, silencioso demais. O rádio, que sempre me fazia companhia, começou a chiar.
Girei o botão, tentando achar alguma estação. Vozes surgiam por segundos e sumiam logo depois, como sussurros interrompidos. Em um momento, tive certeza de ouvir meu nome no meio do chiado. Batista. Meu pé afrouxou no acelerador. Balancei a cabeça, tentando afastar o pensamento. Cansaço, murmurei para mim mesmo. Mas o silêncio não voltou ao normal. Ele ficou espesso, denso, o tipo de silêncio que aperta os ouvidos e faz o coração bater mais alto do que deveria. A floresta começou a se fechar dos dois lados da pista. Árvores altas, escuras, tão próximas que pareciam se inclinar para dentro da estrada. O farol do caminhão cortava a noite em um túnel estreito de luz. Fora dele, só sombra. Uma sombra viva que parecia se mover quando eu piscava. Foi ali, depois de passar por um trecho próximo a Cláudia, que senti a primeira coisa estranha no corpo. Um arrepio que subiu pelas pernas e travou na nuca. Olhei no retrovisor esquerdo, nada. No direito, nada. Então vi. 2 pontos de luz surgiram atrás de mim. Faróis. Distantes, mas firmes. No começo não dei importância. Caminhoneiro sempre encontra alguém na estrada. Mas aqueles faróis não se aproximavam nem ficavam para trás. Mantinham a mesma distância, como se soubessem exatamente o ritmo do meu caminhão. Reduzi um pouco a velocidade. Os faróis reduziram também. Meu estômago se contraiu. Aumentei. E eles aumentaram. Não é possível, sussurrei. O rádio chiou de novo, mais alto dessa vez. Uma voz entrou no meio da interferência. Não consegui entender as palavras, mas o tom era grave, urgente. Parecia um aviso ou uma ameaça. A estrada começou a mudar de vez. O asfalto ficou irregular. Buracos surgiam sem aviso. Trechos remendados jogavam o caminhão para os lados. Cada solavanco fazia a carga ranger atrás de mim. Um som metálico, pesado, quase como um gemido abafado. Foi quando percebi outro detalhe. Não havia mais placas. Nenhuma indicação de cidade, quilometragem ou posto. Só estrada, floresta, escuridão. O suor começou a escorrer pelas minhas costas, mesmo com o vento frio entrando pela janela entreaberta. Meus olhos ardiam, mas eu não piscava. Tinha medo de perder qualquer movimento fora do comum. Olhei de novo no retrovisor. O carro preto estava mais perto agora. Não dava para ver o motorista, só o contorno escuro do veículo, sem marca, sem identificação. Os faróis continuavam baixos, quase invisíveis no meio da noite, mas presentes o suficiente para dizer: estamos aqui. Passei por um trecho onde a estrada fazia uma curva longa. Árvores retorcidas se inclinavam sobre o asfalto. Ali senti algo diferente, uma pressão no peito, como se o ar tivesse ficado mais pesado, como se a própria estrada estivesse tentando me empurrar para fora. De repente, o carro sumiu. Simplesmente desapareceu. Não entrou em desvio algum, não reduziu, não acelerou. Sumiu. Meu coração começou a bater tão forte que doía. Reduzi a velocidade quase até parar. Olhei em todos os espelhos. Nada. Só a estrada vazia e o som do motor trabalhando. Foi então que percebi. O problema não era mais o carro, era a estrada. Cada quilômetro parecia errado. Familiar, mas hostil, como se eu tivesse entrado em um lugar onde não era bem-vindo. Lembrei das histórias que os caminhoneiros contam nos postos, em voz baixa, sobre trechos da BR-163 onde gente some, onde caminhões quebram sem explicação, onde decisões erradas custam caro demais. Me senti um aperto no peito. A estrada não era só concreto e terra, ela estava viva e tinha algo a dizer. Parei no posto por puro instinto de sobrevivência. Não era um lugar que convidava ao descanso, mas meus olhos ardiam e minhas mãos tremiam no volante. O posto ficava à margem da BR-163, perdido entre Guarantã do Norte e Novo Progresso, daqueles que parecem existir apenas para quem não tem outra opção. 2 bombas enferrujadas, um banheiro de porta torta,
e uma lanchonete iluminada por lâmpadas fracas que piscavam como se estivessem cansadas de existir. Desliguei o motor. O silêncio veio pesado, quase agressivo. O tipo de silêncio que não traz paz, só expectativa. Ouvi o estalo do metal esfriando, o vento batendo nas placas soltas e, ao longe, um som indefinido vindo da mata. Não era animal, ou pelo menos não parecia. Desci do caminhão devagar, alonguei as pernas e olhei ao redor. Nenhum outro veículo, nenhum caminhoneiro, nenhuma voz. Era como se eu tivesse sido engolido por um ponto cego do mundo. Entrei na lanchonete, pedi um café forte e um salgado velho. A atendente mal levantou os olhos. Quando levantei para pagar, ela me encarou por um segundo a mais do que o normal. "Vai dormir aqui?" perguntou. "Só por algumas horas." Ela fez um gesto quase imperceptível com a cabeça, como quem desaprova, mas não explica. Voltei para a cabine, fechei as cortinas, tranquei as portas, deitei, tentando convencer o corpo de que estava seguro. Mas algo não encaixava. A sensação de estar sendo observado não ia embora. Era como se o escuro do lado de fora estivesse vivo, respirando, esperando. O rádio estava desligado, mas ainda assim ouvi um estalo vindo dele. Um chiado curto, depois silêncio de novo. Fechei os olhos. Não sei quanto tempo passou, talvez minutos, talvez horas. O sono não vinha inteiro, só em pedaços rasos, interrompidos por pensamentos confusos. Foi então que ouvi passos. Não vinham da estrada, vinham de perto, muito perto. Meu corpo ficou rígido, prendi a respiração. Os passos eram leves, cuidadosos, como de alguém que não queria ser ouvido. Eles pararam ao lado da porta do caminhão. Tac. Um som seco, depois outro. Toque-toque. Bateram. Meu coração disparou. O sangue parecia martelar dentro da cabeça. Levei a mão devagar até a lanterna que ficava ao lado do banco. Não respondi. O silêncio voltou, mas não trouxe alívio. Esperei alguns segundos. Talvez fosse alguém pedindo ajuda, talvez fosse coisa da minha cabeça. Criei coragem e puxei a cortina do vidro só um pouco. Nada. Abri a porta com cuidado, descendo um degrau de cada vez. A lanterna varreu o chão, os pneus, a lateral do caminhão. Nenhuma sombra, nenhum movimento. Foi quando vi algo perto da roda dianteira. Um celular. Velho, com a tela rachada, coberto de poeira. Peguei com cuidado. A tela ainda estava acesa, como se tivesse sido deixado ali segundos antes. Havia uma única mensagem aberta, sem nome de contato. As palavras eram simples, diretas, cruéis. Não confie na carga. Senti um nó no estômago. Olhei ao redor de novo, agora com mais urgência. A mata parecia mais fechada. O vento tinha parado. Nenhum som vinha da estrada. Voltei correndo para a cabine. Tranquei tudo. Sentei no banco segurando o celular como se ele pudesse me proteger. Minha mente corria, tentando entender quem teria deixado aquilo ali. Um aviso? Uma armadilha? Uma brincadeira de mau gosto? O sono não voltou. Passei o resto da noite acordado, olhando para os espelhos, para a estrada vazia, esperando algo ou alguém aparecer. E no fundo eu sabia. Aquela tinha sido só a primeira noite, e a estrada ainda não tinha terminado de falar comigo. O sol nasceu fraco, como se tivesse medo de iluminar aquele trecho da BR-163. Acordei com o corpo pesado, os olhos ardendo e a cabeça latejando. A mensagem do celular não tinha sido um sonho. Ela ainda estava ali, gravada na minha mente como uma cicatriz recente. Antes de ligar o caminhão, fiz algo que raramente fazia. Dei a volta completa no veículo, observando cada detalhe. Os pneus estavam intactos, os lacres da carga continuavam fechados, mas algo parecia fora do lugar. A sensação de que eu estava sendo enganado crescia a cada passo. Entrei na cabine e espalhei os documentos sobre o banco do passageiro. Conhecia aqueles papéis de cor. Conhecia carimbos, datas, códigos. Anos de estrada ensinam a gente a desconfiar do que parece bom demais. Foi ali que notei o primeiro erro. O nome da empresa aparecia de duas formas diferentes. Um detalhe pequeno, pequeno demais para ser um acaso. Peguei o celular e tentei pesquisar o CNPJ. Sinal fraco, internet caindo, mas consegui acessar o site da Receita. Digitei os números com cuidado. Empresa inexistente. Senti um frio subir pelas pernas.
Tentei de novo. Mesmo resultado. Fechei os olhos por um momento, respirando fundo. Talvez fosse erro de sistema, talvez fosse coisa simples, mas a estrada não costuma avisar à toa. E aquela mensagem, alguém tinha se arriscado para deixá-la ali. Continuei rodando, agora com atenção redobrada. Cada caminhão que vinha no sentido contrário parecia me observar. Cada carro parado no acostamento parecia uma armadilha. O rádio continuava falhando, mas agora eu preferia assim. O silêncio era menos perturbador do que as vozes cortadas. Passei por um trecho próximo a Novo Progresso, onde a estrada parecia mais ferida do que nunca. Buracos profundos, lama escura, marcas de pneus que não seguiam adiante. Vi um caminhão abandonado, a cabine queimada, só o esqueleto de metal ainda de pé. Não havia sinal de saque, só abandono. Reduzi a velocidade. Mais à frente, vi algo que fez meu estômago embrulhar. Uma cruz de madeira fincada na beira da estrada. Simples, mal feita. Um capacete velho pendurado nela balançava com o vento. Flores secas aos pés. Parei por alguns segundos. Desci do caminhão. O ar ali parecia mais pesado, como se carregasse histórias demais. Pensei no motorista daquele capacete, pensei na família esperando alguém que nunca voltou. Voltei para a cabine com a certeza de que não era coincidência. A carga começou a fazer mais barulho conforme a estrada piorava. Um som metálico abafado, diferente do normal. Não parecia só peso, parecia algo solto preso por obrigação, não por segurança. Foi então que outro detalhe me atingiu. Não havia destino final claro nos documentos. Santarém aparecia apenas como ponto de passagem, nada sobre porto, armazém ou empresa receptora. Aquilo não era um frete comum, era um descarte, uma entrega que ninguém queria assumir. Lembrei das histórias sobre despejo ilegal na Amazônia, sobre empresas que pagam caminhoneiros para levar o problema para longe dos olhos das pessoas. Pensei no rio, na floresta, nas pessoas que vivem ali sem saber o que está sendo jogado em suas terras. O volante parecia mais pesado nas minhas mãos. Eu tinha entrado em algo grande demais, algo que não se resolvia com uma simples recusa. Alguém estava disposto a matar para proteger aquela carga. O carro preto, a mensagem, os documentos falsos, tudo se encaixava agora. A verdade não veio de uma vez. Ela veio no asfalto, em cada buraco, em cada cruz, em cada quilômetro que me afastava da opção de voltar atrás. E naquele momento eu soube. Não importava mais o pagamento. Eu precisava decidir de que lado da estrada eu estava. O carro preto voltou quando eu menos esperava. Não houve aviso, nem faróis piscando, nem tentativa de intimidação discreta. Ele simplesmente surgiu no retrovisor, como se tivesse saído da própria escuridão da floresta. Meu coração deu um salto seco dentro do peito. Dessa vez não estava longe. Estava perto demais. Vi o contorno do veículo com clareza. Um SUV grande, pintura fosca, placas cobertas de lama. Os faróis permaneciam apagados, mas eu sabia que eles estavam ali, me observando, medindo cada movimento meu. A estrada começava a se desfazer. A chuva, que ameaçava desde o início da noite, caiu de uma vez só, grossa, pesada, transformando o asfalto irregular em uma mistura traiçoeira de lama e buracos invisíveis. O caminhão balançava como um animal ferido, tentando se manter em pé. O rádio chiou alto, depois morreu de vez. Droga, murmurei apertando o volante. O carro se aproximou mais, tão perto que eu conseguia ouvir o som abafado do motor dele por cima do meu. Foi quando vi o primeiro clarão. Um estouro seco. O para-brisa estilhaçou no canto direito. Tiro. Não era mais perseguição. Era caça. Pisei fundo. O caminhão respondeu com um rugido pesado, quase dolorido. Cada troca de marcha parecia um pedido de misericórdia. A carga rangia atrás de mim, protestando contra a velocidade e os solavancos. A chuva dificultava tudo. Os limpadores mal davam conta. A visibilidade era quase zero. Eu dirigia mais pela memória da estrada do que pelos olhos. Sabia que à frente havia um trecho maldito, conhecido entre caminhoneiros. Um desvio de terra usado quando o asfalto simplesmente desaparecia.
Era arriscado demais para a maioria, mas eu não tinha escolha. Girei o volante bruscamente e entrei no desvio. O caminhão quase tombou. Senti as rodas traseiras escorregarem, o peso da carga empurrando para fora da estrada. O carro preto tentou seguir, mas não teve a mesma sorte. Vi pelo espelho quando ele perdeu a aderência, rodou de lado e ficou preso na lama por alguns segundos preciosos. Não esperei para ver o desfecho. Segui em frente, o caminhão avançando como podia, lutando contra a terra, a água e o próprio cansaço. Cada metro era uma batalha. O motor aquecia demais, o cheiro de metal quente invadia a cabine. Minhas mãos doíam de tanto segurar o volante com força. A floresta parecia fechar o caminho. Galhos batiam na lataria. O som ecoava como golpes. Em alguns momentos tive a impressão de ouvir vozes misturadas ao barulho da chuva, mas não ousei parar. Depois de longos minutos, ou horas, perdi a noção, o desvio me levou de volta à estrada principal. Parei o caminhão bruscamente no acostamento. Minhas pernas tremiam tanto que mal consegui descer. Chovia menos agora. O silêncio voltou, quebrado apenas pela respiração pesada do motor e pela minha própria, irregular, desesperada. Olhei para trás. Nada. Nenhum farol, nenhum motor, nenhum sinal do carro. Mas a sensação de alívio não veio, porque eu sabia. Quem atira para matar não desiste fácil. E aquela fuga, por mais violenta que tivesse sido, não tinha resolvido nada. Só tinha confirmado uma coisa. Eu estava carregando algo pelo qual alguém estava disposto a sujar as mãos de lama e de sangue. Demorei a parar. Mesmo depois da fuga, segui dirigindo como se alguém ainda estivesse no meu encalço. Cada curva parecia uma emboscada, cada sombra uma ameaça. Só reduzi quando encontrei um trecho realmente isolado, quilômetros antes de Itaituba, onde a estrada sumia em meio à mata fechada e não havia sinal de celular, casas ou luzes. Desliguei o caminhão. O silêncio que veio depois foi diferente de todos os outros. Não era o silêncio da noite, era o silêncio de decisão. Desci devagar, sentindo o chão úmido sobre as botas. Caminhei até a traseira do caminhão. O lacre brilhava fraco à luz da lanterna, intacto, como se zombasse de mim. Fiquei alguns segundos parado, respirando fundo. Romper aquele lacre significava quebrar um contrato, mas algo dentro de mim dizia que o contrato já tinha sido quebrado muito antes. Usei um alicate velho que sempre carrego. O metal cedeu com um estalo seco. Abri as portas. O cheiro veio primeiro. Um odor forte, químico, artificial, nada parecido com carga comum. Dei um passo para trás instintivamente. A lanterna percorreu o interior do baú e revelou fileiras de caixas metálicas, grossas, seladas, marcadas com símbolos que eu só tinha visto em reportagens. Alertas de material tóxico, risco ambiental, perigo extremo. Aproximei a lanterna de uma delas. A pintura estava descascada, a etiqueta parcialmente raspada, como se alguém tivesse tentado apagar a origem. Havia números de série cortados, nenhuma identificação clara. Meu estômago revirou. Aquilo não era equipamento de mineração. Era descarte, lixo químico, resíduos que ninguém queria assumir. Coisas que não podiam aparecer em relatórios nem em portas oficiais. Coisas que matam devagar, sem barulho, contaminando rios, peixes, gente. Fechei os olhos por um momento. Pensei nos homens do carro preto, pensei na mensagem deixada no posto, pensei nas cruzes à beira da estrada. Tudo fazia sentido agora. Eu não estava levando uma carga para Santarém. Eu estava levando um problema para ser enterrado longe dos olhos do mundo. Encostei a testa no metal frio da porta do caminhão. Senti um nó subir pela garganta. Pensei na minha mãe, nas mãos dela cheias de sabão, sempre dizendo que o pouco feito certo valia mais que o muito feito errado. Naquele instante, entendi que não havia mais retorno. Se eu seguisse viagem, seria cúmplice. Se parasse, seria alvo. Fechei as portas com cuidado, como quem sela um caixão. A estrada ainda estava à minha frente, mas agora o peso que eu carregava não estava só no caminhão. Estava na consciência.
A decisão não veio de uma vez. Ela foi se formando aos poucos, como a chuva que começa fina e quando a gente percebe já virou tempestade. Segui dirigindo com o corpo em piloto automático, mas a mente em chamas. Cada quilômetro me afastava da chance de fingir que não sabia, e cada quilômetro me aproximava de um crime que não teria volta. Quando o sinal do celular apareceu fraco, quase inexistente, parei no acostamento. As mãos tremiam enquanto disquei o número da Polícia Rodoviária Federal. Falei rápido. Passei localização aproximada, descrevi a carga, o carro preto, os tiros. Do outro lado, silêncio, por alguns segundos que pareceram eternos. Senhor, mantenha-se em local seguro, disse a voz. Uma equipe foi acionada. Seguro? Aquela palavra soou como piada. Minutos depois, os faróis surgiram de novo no retrovisor. O carro preto, mais agressivo, mais perto. Não houve tentativa de conversa. O primeiro tiro atingiu a lateral do caminhão. O segundo estourou o retrovisor. Eu sabia que não chegaria longe. À frente, reconheci a silhueta torta de uma ponte antiga perto de Rurópolis, dessas feitas para um Brasil que não existe mais. Estreita, mal iluminada, um rio escuro correndo lá embaixo, largo e silencioso. Apertei o volante com força. Não havia tempo para pensar em medo, só em escolha. Acelerei. O carro veio atrás colado. Outro tiro. O para-brisa rachou de vez. O caminhão começou a perder estabilidade. A ponte se aproximava rápido demais. No último segundo, destravei a porta. Pisei no freio com tudo. Girei o volante para alinhar o caminhão e pulei. Rolei no asfalto molhado, sentindo o impacto rasgar o corpo. Ouvi o som que nunca vou esquecer. Metal gritando, concreto quebrando e depois o silêncio engolido pelo barulho da água. O caminhão caiu. A carga afundou. Deitado no chão, com o corpo em dor e a visão turva, olhei para o céu escuro. Eu tinha perdido tudo, mas pela primeira vez desde que saí de Sinop, senti que tinha feito a coisa certa. Acordei no hospital de Santarém com o corpo quebrado e a alma vazia. Costelas enfaixadas, braço imobilizado, dor em lugares que eu nem sabia que existiam. Mas o que mais doía não aparecia nos exames. A sensação de ter perdido tudo que construí em uma vida inteira de estrada. O caminhão, meu caminhão, tinha virado notícia antes mesmo de virar sucata. Nos primeiros dias eu mal falava. A Polícia Rodoviária Federal vinha me ouvir, ambientalistas vinham me agradecer, jornalistas queriam uma frase de efeito. Eu não tinha. Só repetia a verdade. Fiz o que achei certo. Quando liguei a televisão pela primeira vez, vi minha história passando em um programa nacional. As imagens da ponte, o rio, a carga tóxica sendo retirada dias depois. Um repórter disse meu nome completo, algo que quase ninguém nunca usou. Caminhoneiro impede crime ambiental e salva rio amazônico. Desliguei. Chorei. Não de orgulho, de cansaço. O dinheiro do frete nunca chegou. O caminhão estava no fundo do rio, as contas continuavam chegando. Pensei pela primeira vez que talvez a estrada tivesse finalmente me expulsado. Mas o Brasil ouviu. Começaram a chegar mensagens. Caminhoneiros, professores, donas de casa, gente simples como eu. Diziam coisas curtas, mas pesadas. Você fez o que muitos não teriam coragem. Obrigado por pensar nos nossos filhos. A estrada também tem coração. Uma semana depois, o enfermeiro entrou no quarto sorrindo. Batista, você viu a internet hoje? Balancei a cabeça, confuso. Um influenciador famoso, desses que falam com milhões, tinha contado minha história em um vídeo simples, sem música, sem drama exagerado. Só a verdade. E no final ele disse: esse homem perdeu o caminhão fazendo a coisa certa. Vamos ajudar ele a voltar para a estrada. A vaquinha começou naquela noite. Eu não pedi. Nunca pediria. Mas o dinheiro começou a entrar. R$10, 20, 100. Mensagens junto. Histórias parecidas com a minha. Gente dizendo que também cresceu pobre, que também vive de estrada, de esforço, de honestidade. Em menos de 2 semanas, o valor estava lá.
o suficiente para um caminhão novo. Quando saí do hospital, ainda mancando, fui direto a uma concessionária simples perto da BR-230. Passei a mão pela lataria brilhando ao sol. Um caminhão forte, seguro, pronto para rodar. Assinei os papéis com a mão trêmula. Na primeira viagem, antes de ligar o motor, fiquei alguns minutos em silêncio dentro da cabine. Pensei no meu pai, apontando caminhões na beira da estrada. Pensei na minha mãe. Pensei na ponte, no rio, no medo. Girei a chave. O motor respondeu firme. Saí devagar, entrando de novo na estrada. Não como herói, não como Marte, mas como sempre fui. Um caminhoneiro pobre, honesto, brasileiro. E agora eu sei. A estrada testa a gente. A estrada ameaça. A estrada cobra. Mas às vezes, quando a gente escolhe certo, ela também devolve.